Ore agora. O Salmo 35 vai proteger você de todo inimigo oculto. Quando este vídeo começou a tocar, uma revelação destinada ao seu espírito também começou. Nos próximos momentos você vai descobrir o que quase ninguém sabe sobre o Salmo 35. Existe um ponto específico desta oração, que quando declarado com entendimento, desmonta ataques ocultos antes mesmo que eles alcancem sua vida. Este é o spoiler que você precisa saber agora, no início, para compreender a profundidade do que está prestes a ouvir. Muitos recitam o Salmo sem captar a chave espiritual que o ativa. Hoje você terá acesso a essa chave. Nada do que acontece aqui é comum. Quando a alma sente peso sem explicação, quando pessoas mudam sem motivo, quando obstáculos surgem em silêncio, não é coincidência. Estamos diante de movimentações espirituais que exigem discernimento. Este vídeo não chega a você por acaso. Ele chega como alerta, como convocação, como resposta que você pediu sem palavras. Deus sempre envia aviso antes da intervenção. E o Salmo 35 é esse aviso para tempos de guerra invisível. Você foi trazido até aqui porque há algo em sua vida que está prestes a ser revelado e quebrado. A Bíblia mostra que antes da proteção se manifestar, Deus ilumina a origem da batalha. É isso que acontecerá enquanto você ouve esta mensagem. A pressão que você tem sentido não é apenas emocional. Ela tem raiz. A repetição de desgastes não é normal. Ela tem origem. A sensação de vigilância espiritual que surgiu recentemente não é imaginação. Ela é sinal. Cada parte desta mensagem foi criada para expor o que está escondido, desfazer o que estava sendo armado e ativar proteção sobre você. Antes que este vídeo termine, você compreenderá por que o Salmo 35 é a resposta divina para perseguições silenciosas, ataques disfarçados, intenções ocultas e pesos que drenam sua paz. Você verá como Davi enfrentou forças que operavam por trás das situações, e como Deus tomou a frente da batalha quando ele já não conseguia mais lutar. A partir deste momento, sua jornada espiritual começa a ser reposicionada para receber defesa, justiça e restauração. Há momentos em que a vida parece seguir seu curso normal, mas dentro do espírito surge uma percepção silenciosa de que algo está tentando chamar sua atenção. Não é medo, não é ansiedade. É um movimento espiritual que se manifesta como alerta interno, como sensação de urgência, porque existe uma mensagem destinada diretamente ao seu caminho. Esse chamado invisível surge quando forças espirituais começam a se mover em territórios que você não está vendo. Quando Deus decide proteger alguém de um ataque oculto, ele não começa pela defesa. Ele começa pelo aviso. Ele acende uma luz antes da tempestade, não para gerar preocupação, mas para assegurar que você não será surpreendido. Assim como aconteceu com Davi, que sentiu no espírito o peso das perseguições secretas. Você também está sendo avisado de algo que precisa de intervenção divina. A inquietação que trouxe você até este vídeo não é acidental. Ela é resposta. Ela é direção. Ela é convocação. Esse chamado chega quando situações começam a fugir do normal. Pessoas antes neutras passam a gerar estranheza. Palavras que não deveriam ferir começam a pesar. Ambientes antes leves se tornam densos. Portas que estavam quase se abrindo travam de repente. Nada disso é circunstancial. São sinais de que existe uma ação espiritual tentando interferir em áreas que Deus quer proteger. O Salmo 35 é a resposta exata para isso. Ele foi criado para momentos em que inimigos não se mostram, mas agem. Em que intenções não são faladas, mas influenciam. Em que ataques não são declarados, mas desgastam. Quando você sente esse chamado, significa que Deus está prestes a revelar o que estava escondido e desfazer o que estava sendo formado contra você. Ele não permite que seus filhos caminhem sem direção quando a guerra espiritual se intensifica. Por isso, ele trouxe você até esta mensagem. O chamado invisível pede atenção, preparação e decisão. A partir deste ponto, você começará a ver com clareza o que estava encoberto.
A maior parte das batalhas espirituais não acontece diante dos seus olhos. Elas acontecem em bastidores silenciosos, onde intenções se formam sem som, onde palavras nunca ditas moldam ambientes e onde forças contrárias trabalham discretamente para desgastar sua energia. A Bíblia descreve esses movimentos como flechas lançadas na escuridão, laços ocultos escondidos no caminho e armadilhas preparadas por aqueles que não revelam seus propósitos. Esses ataques não surgem com evidência, surgem com impacto. Não aparecem com barulho, aparecem com desgaste. Quando situações se repetem de forma injusta, quando portas permanecem travadas sem motivo, quando conflitos surgem sem lógica e a paz desaparece em dias comuns, é sinal de guerra invisível ativa. Esse ataque não destrói de uma vez. Ele enfraquece aos poucos. Ele age na mente, criando confusão. Age no emocional, criando cansaço. Age nas relações, criando ruídos. Age nas decisões, criando dúvida. Nada disso é aleatório. É a estratégia de forças que operam sem serem vistas. Foi esse cenário que Davi enfrentou no Salmo 35. Ele não era atacado por inimigos declarados, mas por pessoas que armavam laços, espalhavam falsidades e conspiravam escondidas. Ele lutava contra intenções, não apenas contra pessoas. Ele sentia o peso antes de ver o ataque, exatamente como você sente hoje. A guerra invisível se manifesta quando você se sente drenado sem explicação, quando tudo exige esforço excessivo, quando pequenos problemas se acumulam até virar tempestade. Esses sinais revelam forças tentando empurrá-lo para longe do propósito de Deus. O Salmo 35 é a resposta exata para isso. Ele não trata inimigos como figuras físicas, mas como forças espirituais que precisam ser derrubadas pela intervenção divina. Ao compreender essa verdade, você deixa de lutar sozinho e permite que Deus revele, julgue e vença em seu lugar. O Salmo 35 não é uma oração comum. Ele carrega uma arquitetura espiritual meticulosa. Cada parte tem função específica na intervenção divina. Quando Davi clamou, ele ativou princípios espirituais que obrigam a justiça de Deus a se manifestar. Existe um movimento sequencial que muitos nunca perceberam. Na primeira parte, Davi convoca Deus para lutar por ele. Ele reconhece que a batalha é maior do que sua força. Isso abre uma porta espiritual e coloca a guerra sob a autoridade divina. Na segunda parte, ele expõe a injustiça. Ele revela diante de Deus o que estava oculto, trazendo luz sobre o que os inimigos queriam esconder. Essa exposição derruba obras das trevas que não resistem à presença divina. Na terceira parte, ele declara confiança total. Ele afirma que a justiça de Deus prevalecerá. Isso não é apenas fé, é alinhamento com o julgamento do céu. Esse é o código secreto: convocação, exposição e declaração. 3 movimentos espirituais que desarmam ataques ocultos. Muitos leem o Salmo 35 como súplica, mas ele opera como decreto. Quando você ora entendendo essa estrutura, a resposta chega de forma direta. Deus não apenas ouve, ele age. Ele intervém. Ele derruba o que estava se levantando. Ele revela o que estava escondido. Ele desfaz o que estava sendo armado. Esse mecanismo espiritual transforma o Salmo 35 em uma das orações mais poderosas contra guerras silenciosas. Antes que o Salmo 35 se torne escudo, é necessário atravessar a porta da presença divina. Essa entrada não acontece por repetição mecânica, mas por alinhamento interno. A guerra invisível perde força quando o espírito encontra silêncio. A mente precisa se afastar do ruído. O coração precisa abandonar o controle. A preparação não é ritual, é entrega. É reconhecer que há batalhas que não se vence com força, mas com rendição. A entrada na presença transforma a inquietação em clareza. Aquilo que pesava começa a se revelar. Aquilo que confundia começa a se organizar. Esse é o ponto em que Deus alinha seu interior para que a oração do Salmo 35 opere com poder total. A presença divina atua em corações dispostos. Davi sabia disso.
Ele nunca iniciava a oração de guerra em meio à agitação. Ele silenciava a alma, reconhecia sua dependência e só então declarava. O coração deixa de lutar contra o que não entende e começa a permitir que Deus revele e direcione. Quando você entra na presença, a guerra perde vantagem. A pressão desaparece. O medo se retira. A confusão se organiza. A luz se aproxima. Nesse ambiente, a oração deixa de ser palavras e passa a ser espada. Chega o momento em que a compreensão se transforma em ação. A oração do Salmo 35 não é recitação, é declaração de guerra feita em aliança com Deus. Quando você a pronuncia com entendimento, ataques ocultos começam a ser quebrados. Enquanto Davi orava, ele entregava a injustiça. Cada versículo era denúncia espiritual e convocação da justiça divina. A oração profética entrega nas mãos de Deus aquilo que você não pode controlar. Ela desfaz intenções escondidas. Ao declarar o Salmo 35, a oração atinge dimensões profundas. Ela desmonta armadilhas silenciosas, revela intenções ocultas, fortalece áreas vulneráveis. Cada frase proclamada impede que ataques retornem. A oração se torna muro de proteção. A voz deixa de ser apenas som e se torna autoridade espiritual. Palavras abrem portas fechadas e fecham portas vulneráveis. O Salmo 35 se torna a espada capaz de cortar conexões que drenam suas forças e silenciar influências que confundem. Quando essa oração é feita na presença, o ambiente muda, a atmosfera muda, a guerra muda. Após essa oração, algo começa a se mover ao seu redor de forma silenciosa. A proteção divina não chega com barulho, mas com transformação. O primeiro sinal é leveza. A respiração muda, o peso diminui. Isso é espiritual. É a intervenção divina reorganizando sua atmosfera interna. Em seguida, ambientes e relações começam a mudar. Conflitos cessam. Desgastes se afastam por si mesmos. Portas que estavam travadas começam a se mover. Situações paradas voltam a fluir. Deus desfaz manipulações silenciosas e corta influências que tentavam interferir no seu caminho. Depois, sinais mais sutis aparecem. Sua mente ganha clareza. Suas emoções se estabilizam. A sensação de ameaça desaparece. A confusão se ordena. A luz revela o que estava escondido. Isso ocorre porque a oração ativou processos espirituais profundos. Deus também protege impedindo. Situações que você queria forçar e não funcionavam agora fazem sentido. Ele barrava caminhos que trariam prejuízo. A intervenção divina limpa, alinha e direciona. Cada movimento após essa oração indica que Deus entrou na batalha. Nada que tentava se levantar contra você permanece de pé quando a justiça divina age. A vitória deixa de ser promessa e se torna processo em andamento. Depois que a proteção age, é necessário selar a vitória. Esse selamento garante que nada do que foi quebrado volte a se levantar. Ele confirma que o que foi exposto não retorna. Ele impede retrocessos espirituais. O selamento acontece quando você reafirma sua posição, quando declara que a intervenção divina não foi momentânea, mas definitiva. Quando coloca toda a sua vida sob a justiça de Deus e rejeita qualquer influência contrária. Davi sempre selava suas vitórias com confiança. Ele sabia que a guerra não termina no clamor, mas na permanência. Quando você sela a vitória, sua mente se fortalece e seu espírito se estabiliza. Decisões ganham clareza. Dúvidas perdem força. O selamento cria um muro espiritual ao seu redor. Ele preserva seu avanço e impede retrocessos. A guerra que drenava sua energia perde acesso. Esse é o instante em que você aceita a defesa divina e escolhe permanecer no alinhamento que abriu portas e trouxe clareza. O ciclo antigo se encerra. O que tentava confundir perde direção. O que tentava enfraquecer perde autoridade. A vitória é garantida. E então surge a conclusão profética, unindo tudo o que foi revelado, declarado e ativado. Você não está mais no mesmo território espiritual.
Algo foi deslocado no invisível e reorganizado no seu interior. O Salmo 35 abriu uma linha direta entre sua vida e a intervenção divina. A proteção que começou a agir continuará acompanhando seus passos nos próximos dias e decisões. A compreensão da guerra invisível ampliou sua visão. A entrada na presença alinhou seu interior. A oração profética abriu caminhos bloqueados. Os sinais de proteção confirmaram que Deus já está trabalhando, e o selamento garantiu que nada do que foi vencido retornará. A conclusão profética estabelece um novo cenário. Não há mais espaço para confusão disfarçada, nem para ataques repetitivos, nem para influências que drenam sua força. O que parecia rotina era guerra espiritual. Essa guerra foi desfeita pela justiça divina. A clareza que surge agora é direção. A paz é proteção. O avanço é propósito. O que Deus expôs, Ele julgou. O que julgou, venceu. O que venceu, selou. A partir deste ponto, você caminha em atmosfera limpa e fortalecida. O ciclo antigo perdeu autoridade. O ciclo novo começou. O Salmo 35 permanece como espada, luz e escudo sobre sua vida. Agora existe um último movimento espiritual, o encerramento final. Ele confirma que tudo o que foi ativado permanece firme sobre você. Cada palavra foi instrumento de luz. Cada revelação foi chave espiritual. A presença divina que acompanhou você desde o início, agora se fortalece ainda mais. Sua respiração muda. Seus pensamentos ganham ordem. Seu coração encontra estabilidade. Deus não toca apenas a superfície. Ele reconstrói a base. Quando a base é reconstruída, nenhum ataque invisível produz o mesmo efeito. O que parecia grande agora perde forma. O que parecia ameaça se dissolve. O peso desaparece porque não encontra mais espaço. Este encerramento afirma que você não está mais exposto. A justiça divina já se moveu. A proteção já se estabeleceu. A batalha foi julgada. O caminho está iluminado. Sua vida espiritual avança com clareza e firmeza. Deus não apenas lutou por você, Ele permaneceu ao seu lado. O Salmo 35 é sua arma, sua muralha e sua luz. Ele seguirá operando, preservando tudo o que Deus determinou para a sua vida. Um novo ciclo começou.